Fala, Vacilão, firmeza total, que é Marcelo Orozco. É o maior prazer estar falando com você. E é o seguinte, se você quiser saber mais sobre setup rápido e troca de ferramenta, a hora é agora. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai se ligar. Hoje eu tenho um convidado deveras especial, Marcelo Bulhões. Marcelão, obrigado por você ter aceitado aí o convite. E o Marcelo foi meu aluno há bastante tempo, trabalha há muito tempo com plástico, olha que já vai uma vida inteira, super especialista em injeção, troca de ferramenta, processos, tem uma variedade grande de conhecimento no leque do Marcelão. Marcelão, fica à vontade aí, prazer recebê-lo. Professor, muito obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui participando do seu canal, podendo contribuir, tá? Espero aí estar atendendo aí as expectativas aí do pessoal aí com algumas informações que possam ajudar eles aí no dia a dia na sua empresa. Oh, que legal. Mas você sabe que eu acompanho o seu canal, né? O Marcelo aí tem um canal no YouTube chamado Papo Técnico, né? E ele começou essa investida aí na pandemia, Marcelo. Como que foi esse lance aí, Isso, bicho? professor, na pandemia, estava num momento legal, peguei Covid também, né? E aí Foi fiquei mesmo, meio... cara? não fiquei com a cabeça muito legal, não, como muitos também não ficaram, né? Preocupado, né? Colegas Sim, claro. morrendo e tal. Eu falei, pô, preciso distrair a cabeça, fazer algo diferente, né? Que possa fazer bem para mim e para os outros também, né? Então, Sim. comecei a fazer esse trabalho no YouTube de começar a difundir conhecimentos. E aí, estamos aí até hoje fazendo esse trabalho. Olha, que legal, Marcelão. Cara, eu posso te dizer que a nossa trajetória é parecida, né? Eu também, durante a pandemia, eu não peguei Covid, né? Não, graças a Deus, fui abençoado com essa dádiva, mas trabalhei todos os dias da pandemia, e inclusive dei aula remota, né? Dava aula no curso técnico e no curso de aprendizagem continuada, né? A gente chama assim, que é aqueles cursos mais rápidos, e fomos para online, né? Para online, aula remota, aula síncrona, né? Até aprender isso daí foi uma trajetória interessante, né? E acabou desagando também no canal, né? Aí você pega o jeito, o gosto e vai. E eu, mais uma coisa, Marcelão, você estuda muito para preparar os conteúdos, cara? Como que é a sua preparação? Bastante. Diariamente, né, professor? Sempre estou fazendo pesquisa em alguns livros, busco referência também no YouTube com outras pessoas Sim. que falam do assunto, tanto na área de transformação de peças plásticas, como na área de melhoria contínua. Acompanho o seu canal também para relembrar alguns pontos aí. Então, assim, a Uhum. gente que está sempre disponibilizando conteúdo para o pessoal, sempre tem que estar buscando, né, coisas novas, tentando entender, né, para poder passar da melhor maneira para o pessoal conseguir também desenvolver. Vira e mexe, sempre tem alguém no canal do YouTube, eu estou com determinada dúvida em tal equipamento, o que eu faço? Às vezes eu não sei na hora, eu pego um livro, vou pesquisar, né, e depois Sim. eu passo. Então, assim, esse trabalho nosso, ele é feito constantemente. Sempre tem que estar buscando alguma coisinha para poder estar atualizado, né? É verdade. Tem bastante gente falando de plástico, né? Eu me recordo assim que logo no começo da pandemia a gente não conseguia muito material, né? E um dos Isso, motivos que me levou para a internet foi esse também, que não tinha conteúdo, né? Tinha o Cruziol, né? Que já é mais antigão que a gente aí, e eu isso. usei bastante dos vídeos dele nas minhas aulas, né? Ele sabe disso, conversei com ele a respeito. E um menino muito bom. Depois vieram, eu pensei nisso, né? O Gilberto, o Wilson também, Isso. com conteúdos bem legais, toque plástico. E a coisa tem evoluído, né? Tem outras pessoas também que eu muita satisfação em falar, né? Que eu os conheço, né? Trabalhamos juntos, somos parceiros como professor e aluno, né? Que é o meu caso também contigo. E assim, na pior hipótese, a gente vai aprender um montão de coisa nova, né? Então é Com só brincadeira certeza, do ganha-ganha. verdade. E como você veio parar no plástico, Marcelo? Porque você veio fazer o curso lá no Senai no ano 2000, né, cara? 20 e Isso, tantos é. anos atrás. A minha trajetória com plástico começou em 1990. Meu pai já trabalhava na área de plástico, né? Que legal Ele isso! trabalhava numa indústria chamada Vulcan Plástico, nem sei se existe ainda, né? E aí ele era supervisor de produção lá nessa empresa. Essa empresa tinha todo o processo de transformação de peça plástica, tinha rotomoldagem, extrusão de chapa, injetora, sopro, vácuo forme. Então ali foi uma escola. Então fiquei 4 anos trabalhando com ele ali, né? Trabalhando nessa empresa. E Onde que ficava, depois Marcelo? Que lugar? a Vulcan ela ficava na Água Branca, de São Paulo,
Tinha uma na Água Branca, né? E que era ali perto próximo do estádio do Palmeiras, ali, né? Ali Sim, pertinho ali. perto da Santa Marina Vidraria. Isso. Aí depois ela virou Tecnon Plástico, acho que o Grupo Tabacô, o antigo Grupo Tabacô, comprou essa empresa. Fiquei 4 anos lá, aprendi bastante. Que E legal. depois eu entrei numa multinacional, que foi uma escola chamada Ber Brasil, que hoje é a Mali. Tá? Sensacional. Foi uma senhora empresa que investiu muito em mim, e aí lá eu comecei a conhecer tecnicamente mesmo o plástico, aí é onde eu fui fazer o curso de técnica em plástico no Mário Amato. Cara, que legal, hein? Trajetória bonita assim, né? Ah, Bastante esforço, né, Marcelão? Bastante trabalho, bastante isso. dedicação aí, De lá eu né? não parei mais de estudar, professor. De lá aí foi faculdade, foi pós-graduação, especialização, sempre nessa área aí, para poder conseguir, né, ter um melhor desempenho na empresa e trazer os melhores resultados. Olha, você sabe, Marcelo, que o mundo do plástico, o mercado do plástico é um mercado que ainda cresce muito, né, no país. Isso. Ele cresce mais do que a economia do país, né? Mais do que o dobro da economia. Nós crescemos na casa de 5 a 10% ao ano, né? 5% quando o país está ruim e 10% quando o país está bem, né? Como nos últimos 20 a gente teve todos esses momentos no nosso país, É, para perceber essas nuances, né? Então, o mercado plástico cresce independente da economia e cresce mais rápido quando a economia está aquecida, né? isso. E E sempre isso está carente. para uma parte, né? E é o segundo mercado que mais emprega na transformação, né? Verdade. Tem muito que crescer ainda, nós temos E muito que sempre carente de fazer. profissional, né? Sempre está precisando de profissional Sempre, da área, sempre. sempre tem vaga para o pessoal aí. Às vezes as pessoas não entram no plástico ou acabam trocando de profissão por conta de não conhecer o mercado, né? Isso. Mas as possibilidades de atuação, né, de trabalhar na indústria do plástico, quem conhece, né, quem sabe de plástico, quem sabe de máquina, quem tem um conhecimento, e assim, são vários níveis de conhecimento. Você pode ser o cara que é o abastecedor, né? De Isso. repente, o líder da moagem, líder da mistura, né? Pode ser o cara que é o ajudante que vai virar operador, o operador que vai virar preparador. E à medida que você vai estudando e aprendendo, cara, a tendência é só evolução, né? Seja aprendendo pela internet, que nem nós falamos aqui nos Isso. canais nossos e dos nossos amigos, seja a educação formal, fazer um curso mesmo, né? Até de escolas, existem várias escolas conceituadas, né? Sim, e tem as pessoas que nós conhecemos também que dão os cursos. Eu acho que vale muito a pena investir nesse mercado, viu? A Eu pessoa tenho não pode ficar assim, parada, tem que não buscar. pode, né? Eu tenho um aluno que ele falou o seguinte, né? Que ele já tinha tentado uma vez, né? Já tinha feito um curso para tentar evoluir na carreira e não deu certo. E aí ele falou, não, agora eu vou fazer um curso com o Marcelão, eu vou, né? Você vê, é perseverança, né, cara? O cara tem que Isso. batalhar mesmo, né? Vai dar Tem que ter certo. foco. Eu acho que sim. E, ô, Marcelão, e aí você estudou pra caramba, fez pós-graduação, se especializou em gestão de projetos, processos, em processo, como que é Não, o no, lance no, agora? no Mário Trabalha em Amato, que área eu mesmo? me formei primeiro em tecnólogo em gestão da produção industrial, né? Sim, Aí depois eu fiz pós-graduação no Senai Mário Amato, né? Em materiais poliméricos. Hoje o nome do curso é Engenharia de Polímeros, né? polímeros. E aí tem aquelas formações, né, que você vai buscar fora da universidade, que é Greenbelt, né? Fiz curso de ferramentaria também, manutenção de câmara quente. E aí vai Olha que buscando alguns legal. cursos, né, que possa ajudar, né, no dia a dia, né? Algumas especializações, né, de curto prazo, né? Esses cursos Green Belt, né, eles ensinam uma série de ferramentas, né? Eu acho que eu fiz Isso. esse curso também. Chamava outra coisa. Essa A metodologia DeMai. é do Seis Sigmas, né? É, Estamos falando aí da todos metodologia Seis eles, Sigmas. todos eles são, ao final das contas, do toyotismo, né? Tem Todos eles uma. são. Mas Ajuda eu gostei bastante. muito dele, porque quando você tem o conhecimento do plástico e consegue aplicar essas ferramentas, a evolução é bastante grande, né? Gigantesca. E que ferramentas que você costuma utilizar, Marcelão? Quando você Então, vai professor, para o mercado? um exemplo a gente voltado aí para a área de processo. Hoje, atualmente, eu trabalho como supervisor de produção e ferramentaria de manutenção, né? Legal. E eu procuro sempre estar me baseando em algumas ferramentas do Lean Manufacturing, né? Que são as ferramentas que
que ajuda bastante a gente. Um exemplo, no trabalho de redução de tempo de setup mesmo, a gente aplica a metodologia dos 7 desperdícios, né? Coloca lá os 5S, fala um pouco de padronização, para poder fazer o pessoal entender dessa metodologia e conseguir, juntamente com eles, trazer um resultado factível para a empresa. Então, é importante usar essas metodologias. O que eu percebo hoje, professor, que o profissional, principalmente o de chão de fábrica, às vezes ele fica só limitado a fazer. O pessoal não passa, às vezes, essas ferramentas para eles para dar uma certa autonomia e ele também ir buscar os melhores resultados. Às vezes fica na mão do líder, o líder não faz, fica na mão do técnico de processo, ele faz de vez em quando, ou fica na mão do engenheiro, né? Então, assim, a partir do momento que você prepara as pessoas do chão de fábrica, que troca molde, para elas mesmas começarem a utilizar essas ferramentas de melhoria contínua, o negócio começa a criar uma consistência e ficar melhor para todo mundo, né? Então, é importante. E você faz o treinamento na empresa que você está trabalhando, você treina os seus meninos, então? Isso. Nós fazemos o treinamento de setup, né? Baseado aí na troca rápida de ferramenta. Então, assim, às vezes eu até debato com um colega meu, né? O SMED, fala do SMED, eu falo o TRF, né? TRF é a troca rápida de ferramenta, né? O SMED é o Synchron Minute Exchange Dias, né? Que é a troca rápida num dígito de 9 minutos. Para você trocar uma ferramenta num dígito, né, de 9 minutos, ou menos de 9 minutos, demanda um investimento, né? Bem alto, né? Porque... É alto o investimento, Isso. Então, assim, eu prefiro, às vezes, falar TRF, troca rápida de ferramenta, porque aí não fica amarrado no um dígito, né? Eu uso a metodologia do SMED, mas eu não fico amarrado num dígito. Até porque, para você fazer um investimento de troca de molde, como é caro, você começa por um investimento baixo. E, às vezes, baixo, né? Pelo zero. Eu já reduzi tempo de setup só com padronização. Só com padronização em 5S. E orientando, né? Criando um roteiro. Então, a gente põe o pessoal na sala, né? Primeiramente, conscientiza, né, as pessoas o porquê de fazer um setup, né? Explica a necessidade da empresa, explica os benefícios do setup, né, para o pessoal entender, para não deixar o pessoal alienado, né? Às vezes você pega o cara lá, nós vamos fazer um treinamento de setup, vamos pôr você lá para trabalhar, ver o menor tempo para poder fazer, mas não explica o motivo, o porquê, né? Então tem que fazer a pessoa entender, fazer parte do processo todo. Fazer parte do processo. Isso. Aí o cara se sente, né? Estou fazendo parte do processo, é para ajudar a empresa, é para conseguir mais horas disponível, para trazer mais produto, né? Vai ser legal. Aí a pessoa começa a ajudar. E depois entra a parte teórica, que a gente começa a fazer todo o trabalho. Cara, isso é muito legal. Eu falo bastante isso, Marcelão. Assim, você vai implantar uma instrução de trabalho no moinho, né? Estava conversando com o menino sobre a questão da contaminação no processo produtivo, né? De que maneira que a contaminação chega no produto, né? E aí, no meio da conversa, chegamos lá no moinho e tal. Aí eu falei, precisa fazer uma instrução de trabalho para o moinho, precisa criar uma padronização de trabalho no moinho, né? Então, local adequado, embalagem identificada, fechada. O cara tem que, né? Eu falei assim, agora, qual que é o melhor método para criar uma instrução de trabalho? Você vai lá, chama o cara do moinho e pergunta para ele. E escreve junto com ele. Aí você tem as suas premissas da organização, do distanciamento, da ergonomia. E ele tem a da prática do trabalho. E essa junção é fantástica, porque não é só 1+1. Né? É um sinergismo, né? 1+1 vai dar 3. Porque o cara agora ele vai cumprir um procedimento que ele fez, né? Que ninguém mandou ele fazer, ele fez. Né? Isso é fantástico, o resultado é fantástico, cara. Parabéns pelo trabalho, Marcelão. Verdade mesmo. É raro ver os casos assim de gestores que tenham essa consciência de treinar o pessoal, né? Eu tenho dado consultoria assim em alguns lugares e eu mais encontro o gestor capataz do que gestor treinador, né? E os resultados do gestor que treina a equipe são muito superiores aos que o pessoal acaba impondo, né? Daquela forma mais truculenta. Sensacional. E aí o resultado aparece, né, mano? Quando você treina o pessoal, aparece.
Você conseguiu mensurar esses resultados, Marcelão? Que Consegui, benefício você buscou consegui. passar Professor, assim, ó, o que acontece? Para esse trabalho acontecer e ter um sucesso, precisa muito do apoio da autodiretoria da empresa. Isso aí é fato, entendeu? O pessoal tem que... Fundamental, né? É fundamental, porque você não consegue trazer uma melhoria no olho do furacão. O PCP nessa jugular, né, querendo peça, né, não pode parar a máquina, né, a gente precisa produzir. Então, assim, tem que ter o apoio da empresa inteira. Tá? E eu tive sorte, né, e nas empresas que eu trabalhei, e na atual que eu trabalho, na hora que nós falamos, precisamos parar para treinar, a gente consegue ter esse respaldo, esse apoio, né, de pôr o pessoal numa sala para explicar toda a metodologia de como que é feito esse trabalho, porque é uma metodologia, é um estudo, então você tem que ter um conceito teórico para passar para as pessoas, né? E depois que você passa esse conceito teórico, toda essa metodologia, você vai levar todo mundo lá para o chão de fábrica, vai fazer o setup, e aí eles mesmos vão apontar, fazer o apontamento das atividades, vão filmar, vão tirar o Isso. tempo, né? E depois nós vamos voltar para a sala para a pessoa poder ver como que elas estão fazendo a troca de molde. Elas mesmas ficam surpreendidas, elas falam, cara, eu não acredito que eu troco o molde desse jeito, a gente precisa melhorar. E aí é onde entra o trabalho, isso, Conscientização. a Tomar gente consciência. mostrando o antes, né? Aí a mensuração, né? Você pegou os tempos ali do setup atual, né? Colocou lá o vídeo, saiu a proposta, vamos lá para o chão de fábrica novamente fazer o setup, né? Melhorado com as novas ideias, e aí você consegue ver os resultados, né? Então, assim, já aconteceu a gente fazer uma melhoria, um exemplo de setup de 2 horas, né? Ele cair para 50 minutos Caramba, que legal. só, você trabalhando com 5S, padronização, melhorando a metodologia, porque às vezes o cara cria aquele bicho de 7 cabeças, vou fazer um trabalho de redução de tempo de setup, tem que comprar já, né? Fixação hidráulica, garra hidráulica, placa magnética, e vai pensando um monte de coisa, às vezes não é. Não Às é. vezes é a metodologia, o jeito que o cara está trocando o molde. Imagina, o cara está trocando o molde, tem que pegar uma mangueira, aí ele anda quase 100 metros para buscar uma mangueira. Tem algo errado, né? Aí começa a ver esses pontos. O carrinho de ferramenta dele não está completo. Ele vai buscar com outra pessoa, Ia né? falar. Então, o vídeo começa a mostrar isso, né? E A aí começa conexão a é fazer diferente. Cada bico de mangueira é uma conexão diferente, parafuso isso, diferente. né? Né? Isso é Então, legal. consegue sim trazer bons resultados, sim, sem altos investimentos iniciais. Para dizer que eu não tive um investimento, eu comprei uma chave catraca que não custou nem R$ 1.000. A gente não tinha, né? Mas o restante do material a gente já tinha na fábrica, era mesmo organizar, reduzir a quantidade de ferramenta do carrinho, criar um padrão, uma sistemática. Sabe que eu tive o prazer de trabalhar na Rect Common com um supervisor, né? Na época eu era técnico e ele era meu supervisor. Aliás, foi um processo de aprendizagem fantástico. Oswaldo Magon, fantástico esse menino. E a gente teve a oportunidade de implantar a troca rápida lá, né? Eu estou falando de processo de sopro, Marcelo. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com sopradora. Já tive. Cara, é um pânico trocar o molde. Não tem espaço, É, a porta não abre o suficiente, a girafa não entra, não tem como pôr talha. É um pânico trocar molde de sopradora. E a gente se empenhou nessa daí, ó. Eu estou falando 1993, 94. 2 horas, a troca de uma bucha de corte, para você ter uma ideia como que era, variava de 10 minutos até o turno inteiro. caramba. Troca de uma bucha de corte. E aí vamos estudar, né? E aí, a mesma coisa que você disse, né? Padronização, cara. Ferramenta. Primeira coisa, que ferramentas que o cara precisa? Quais são os parafusos que ele deve mexer, né? É um estudo, assim, que, à medida que os operadores foram participando, porque também demos treinamento para eles, né? Também demos treinamentos básicos de extrusão, viu? A gente não só falou de troca rápida, mas também falou da rosca, do cilindro, do cabeçote, e isso foi muito legal. Bom, e à medida que eles foram aprendendo sobre a extrusora e foram dando ideias no processo, só isso já teve uma melhora fantástica. Caiu de 8 para, no máximo, 2 horas. Mas ainda era muito grande, né?
Aí faltava gastar o dinheiro. É a hora que você fala, preciso comprar uma chave catraca, preciso comprar um jogo de chaveada novo para os caras, preciso gastar dinheiro com parafuso. Bom, quando eu saí de lá em 96, 95, 96. Quando eu saí de lá, nós tocávamos as 14 cavidades em 3 a 5 minutos. Que legal, né? Né? E a outra coisa, era uma operadora para 7 máquinas. No começo eram dois operadores para 7 máquinas e um ajudante. Ficou um operador para 7 máquinas sem mais ninguém. Sem mandar ninguém embora. As pessoas que saíram por outros motivos, não por corte de funcionário, porque com a melhoria do processo, com o ganho que a empresa teve nesses trabalhos, cara, um monte de coisa melhorou ao mesmo tempo, né? Melhorou a qualidade do frasco, melhorou os índices de refúgio, retrabalho, tudo melhorado. A empresa investiu em mais máquinas. Então, nós começamos com um parque de 22 máquinas, eu saí de lá, era 46 máquinas. Então, também teve um crescimento profissional das pessoas, né? Porque mais máquinas, mais oportunidades, né? E os ajudantes vão virando operadores. E isso foi uma brincadeira do ganha-ganha fantástico, viu? E os meninos que você tem, eles percebem isso? Que tem um ganho profissional muito grande? Percebe? Como eu disse para você, professor, a partir do momento que você envolve o time, o engajamento é o diferencial. Então, assim, eles cobram a gente, né, também, né? Falam, ó, precisa melhorar isso daqui, a gente precisa reduzir, atualizar o nosso tempo de setup, porque nós melhoramos agora a forma de fazer a troca. E o importante também, e isso vai evoluindo. O importante nesse trabalho é que assim você não foca só em trazer o resultado ali de redução de tempo, mas você começa a trabalhar a ergonomia e a segurança da pessoa também. Cara, fantástico. São fatos que não pode ser ignorado. Então, no vídeo, caralho, pô, estou entrando muito dentro dessa máquina, será que não dá para a gente fazer alguma coisa que fique mais fácil para não precisar ficar entrando lá dentro, ficar preso entre a máquina e a porta, o que acontece às vezes dependendo do tamanho do molde, né? Então, muda a visão. E assim, o que é importante também, principalmente quando a empresa é grande e tem 3 turnos, a gente tem que fazer a padronização das ferramentas, mas sim a padronização das atividades entre os turnos, a padronização da comunicação entre a liderança, para não ter uma disputa, não é verdade? Então, a gente precisa ter essa sinergia entre o time. Então, começa a ter o engajamento de todo mundo. Isso é bom. Sim. Olha, isso você tocou num assunto assim que, para mim, é de extrema importância, que é a passagem de turno, né? A passagem de bastão, né? E sempre, quando a gente fala em passagem de turno, a imagem que vem na cabeça é a corrida 4x400, né? Com troca de bastão, que o cara tem que passar o bastão na mesma velocidade do cara que está saindo, 400 metros depois, né? Então, você já está cansado e tem que acelerar para passar o bastão. Então. E é essa a imagem, né? Eu percebo que as empresas vão reduzir a velocidade do turno até quase parar na troca e depois o outro turno tem que recomeçar na outra velocidade. Então, tem essa curva, né? Você conseguiu fazer isso aqui, Marcelão? Você conseguiu diminuir essa curva das trocas de turno? Como que você fez isso, man? Isso é fantástico. Tá, então, a gente... Porque, assim, às vezes você tem muito setup para fazer, né? Tem bastante setup para fazer e às vezes fica puxado. Então, a gente conseguiu balancear juntamente com PCP e programação para ficar um negócio equalizado, né? O cara já não entregar o bastão pegando fogo na mão do outro, né? Não é verdade? Sujo de graça de um lado pegando fogo do outro. Mas às vezes acontece. Né? Às vezes acontece, mas é algo que não possa virar rotina. Então, tem que ser uma anomalia, não uma... Tem todo um planejamento para tentar fazer isso aí acontecer de uma maneira que seja mais suave de um turno para o outro. Né? Tudo baseado em cima de planejamento. Vai ter as exceções. Né? Comunicação, né? O cara tem que ser comunicado. Então, uma estratégia que eu percebo que é muito saudável, através do contato com a operação e até motivando eles a chegarem alguns instantes antes da troca. Isso aí acontece. Chega lá, já bate um papo, vê qual que é o lance. Cara, isso assim traz tanto benefício para a empresa, né? Então, combino com, lógico, né? Não com todo mundo, só com as peças-chave do movimento, né? Os principais atores, e eles chegam um pouco antes, saem um pouco depois. Aí esse total dá um trânsito de uns 20 minutos de conversa,
Cara, a troca de turno é fantástica, né? Isso, as ferramentas utilizadas, né? Hoje o pessoal usa até grupo do WhatsApp, mas a gente tem um quadro também, né? Que você Sim. vai passando as informações ali no quadro, né? E as informações que realmente precisam, né? Ser passada para todo mundo, o pessoal ficar atento. Então, sempre está passando essas informações, o pessoal olha no quadro, tal, ou no próprio diário de bordo, né? Ou até no grupo do WhatsApp mesmo, eles conseguem se alinhar para fazer o negócio acontecer. É. Você sabe que muitas empresas têm uma preocupação com esse negócio do WhatsApp, né? Isso tem. Uma preocupação grande, e a empresa que eu trabalho também tem essa preocupação, por conta de que algumas pessoas acabam cobrando esse tempo de trabalho fora do ambiente, né? Você toma Entendi. cuidado com isso aí. Mas, cara, é uma ferramenta fantástica. Se a iniciativa da formação do grupo for dos caras, o resultado é melhor. Isso. Ele acaba percebendo isso daí, que ele sente como uma necessidade e fazer esse trabalho aí. Agora, e se a gente for fazer um esquema de troca rápida de ferramenta e não seguir essa orientação aí que você está dando, Marcelão? Se não seguir essa Então, metodologia de desenvolvimento das pessoas? então você é um cara experiente, você já foi em diversas empresas, você sabe, isso não é novidade, né? Essa Uhum. metodologia de troca rápida, né? SMED, TRF, é novidade. Mas, infelizmente, em algumas empresas, o pessoal ainda insiste fazer o setup de qualquer jeito, né? Você vai lá na empresa, lá, você vê o carrinho de ferramenta do cara todo bagunçado, o cara fala assim, eu acho a ferramenta que eu preciso, né, para poder trocar. E é como se fosse uma caixa d'água furada, né? Ela está ali sempre com aquele vazamento ali, ó. Então a empresa Sempre está gastando perdendo. energia e indo embora. Está sangrando ali, entendeu? Então, assim, às vezes o cara está trazendo resultado, mas poderia trazer melhores resultados se você começa a aplicar uma metodologia, né, para trazer resultado. E às vezes não parte da liderança, né? Às vezes a liderança ela fica só focada em outras, só no volume, né? De peça, preciso entregar, Sim, né? Preciso sim. fazer, preciso cobrar, né? Mas às vezes o pessoal esquece de preciso melhorar meu processo, preciso capacitar meus profissionais para a gente poder trazer melhores resultados. Então, acaba caindo no comodismo, né? Sim. O pessoal entra naquela zona de conforto e não quer melhorar o processo. Então, são poucas empresas, né, que trabalham isso, né? Olha, Marcelo, você tocou em dois aspectos que me trazem à memória dois eventos, né? O primeiro é esse do Eu Acho a Ferramenta. Uma das empresas que eu trabalhei lá, e a gente estava padronizando o carrinho de ferramenta dos mecânicos, né? Eles eram chamados de mecânicos, que na verdade são os preparadores de máquina, mas lá eram chamados de mecânicos. Mecânico de processo chamado. E fomos lá. Todos eles já tinham o seu carrinho de ferramentas, e já tinham ferramentas que tinham no almoxarifado. A gente só quis padronizar e tirar do carrinho deles o que era obsoleto, porque alguns carrinhos entortavam. Um dos melhores operadores, sem brincadeira, assim, um cara que ia na máquina, chama fulano quem vai resolver. Ele tinha esse que você falava, uma caixa d'água cheia com um furo embaixo. Era ele. Acabava salvando a pata porque ela estava sempre cheia, mas tinha um desperdício monstruoso. Nós tiramos 1,5 saco, sabe aquele saco de resina? Sei. 1,5 saco de peça obsoleta de dentro do carrinho dele. Você Aí. tem? Cara, deve ter dado uns 120 quilos de ferro. Estava no carrinho dele. Entre conexão velha, pedaço de mangueira, pedaço de ferramenta, pedaço de parafuso, porca-arruela, ferramenta repetida. Então, ele tinha, acho que, 20 chave Allen 7. Eu nem sabia que a gente usava Allen 7 em algum lugar no mundo. Tinha 20 chave Allen 7, de vários tamanhos, cotoquinho, grandona, torta, amassada, a meia arredondada, uma rebatida. Né? Então é E, isso, né? O cara aí estava numa região de comodismo tão grande, e aí a liderança dele também se sentia confortável com ele, que mesmo isso. vazando água, ele aceitava aquela caixa d'água. Quando a gente mudou a metodologia, você sabe que esse menino não se encaixou? Isso acontece. Já aconteceu a gente fazer organização no carrinho de ferramenta de uma pessoa e o cara fala assim, cara, vocês bagunçaram meu carrinho. É, Do jeito que estava melhor para mim, entendeu? Então, é. E aí assim, é um trabalho de mudança, né? Você isso vai é. conquistando o cara e fazendo ele.
Olha, Marcelo, essa metodologia de chamar as pessoas para a sala durante o treinamento e fazê-los, né, eles filmarem enquanto eles trabalham, é fantástica, man. Olha, sua estratégia é perfeita, viu? Você traz a pessoa para o seu lado, né? Traz o Isso. resultado a favor da pessoa. Porque, assim, professor, o que acontece? Hoje, em algumas empresas, o pessoal deixa tudo na mão do técnico em processo ou Sim. deixa na mão do engenheiro, né? E, às vezes, algumas pessoas não envolvem o pessoal da fábrica. Ele vai lá, implanta a metodologia, põe lá do lado da máquina e fala, ó, a partir de hoje é desse jeito que tem que fazer. Não vai ganhar o pessoal, não é Não vai, verdade? é Não vai isso. ganhar o pessoal, entendeu? Então, assim, tem que trazer o time, né? Falar assim, ó, vocês fazem parte do processo, a gente precisa de vocês, né? O negócio vai andar com vocês aqui ajudando, Você. fazendo o negócio acontecer. E acaba também capacitando as pessoas. Então, essa cultura, essa metodologia que ela aprendeu, ela vai manter isso na empresa que ela trabalha, mas quando ela sai de lá, ela vai levar para outras empresas também, né? Agora, Isso, imagina uma pessoa que ela tem um vício ruim de trabalhar, né? Ela infelizmente, não é sim. uma pessoa organizada, e se a empresa não tiver uma metodologia, né, consolidada, ela vai levando isso de empresa para empresa, né? Sempre trabalhando do mesmo jeito. E aí, o que é pior, né, cara? Não sei se você já encontrou com esse tipo de profissional, acredito que sim. O cara ele vai sendo demitido repetidas vezes das Isso. empresas, trabalha 1, 2, 3 anos no máximo, é demitido, e ele nem sabe por quê. Quando, na verdade, é esse vício implícito na ação dele, né? Essa desorganização que ele julga controlada, que acaba prejudicando o próprio desempenho profissional. E o que é assim mais preocupante nessa situação é que às vezes a pessoa não procura ajuda, né? É. Ele não procura se especializar, não procura fazer um outro curso para ter uma outra visão daquele mesmo assunto, né? Quando a gente tem uma outra visão daquele mesmo assunto, a gente soma as ideias, né? Aumenta a área de visão, amplia o jeito de Isso. agir, né? Marcelo, e como é que você ajuda as empresas nesse aspecto também? Você treina os caras, mas você monitora a evolução? Você Então, mostra para pessoal, eles como faz isso essa. é importante, né? Um exemplo, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre levo uma proposta, né, de melhoria, de treinamento, né, para poder fazer o negócio acontecer. E você tocou num ponto importante. Não adianta nada você implantar uma melhoria e não acompanhar isso, né? Eu implantei e vai deixar o negócio acontecer. Se você só implantar e não acompanhar, os primeiros dias vai ser legal, mas depois vai perder todo o trabalho, né? Então tem que ter um padrinho. Por isso que é importante você, quando você implanta isso aí, além de você, o supervisor, o líder, o processo está acompanhando, em cada turno você criar um padrinho para olhar esse processo, né? Olha, E você, né, ter lá documentos, né, onde você avalia diariamente, semanalmente, mensalmente a evolução do setup, até para criar novas metas de redução de tempo, né? Então esse é um trabalho feito diariamente, sempre tem que estar acompanhando, tem que ter um responsável. você mostra esse resultado para a equipe vê esses valores também? Fica à Ver, vista dos caras? ver. A equipe ela precisa ver, ela precisa entender e dar sugestões, né, do que pode ser melhorado. Se teve um dia que tinha um setup já com tempo padronizado, não conseguiu fazer, a gente precisa ver no relatório o que não conseguiu fazer e criar um plano de ação, descobrir a causa raiz do porquê não conseguiu fazer para poder ajustar. Então, é importante o time sempre estar fazendo isso. Tá? Então, a maioria também dos planos de melhoria de redução de setup às vezes não dá certo porque o pessoal não acompanha, Não né? acompanho. O Não acompanhamento é acompanha. fundamental, né? Tem que ter Tratar, disciplina. cara, Se não perfeito. tiver Disciplina. disciplina, o negócio não vai, né? Então, assim, e a pessoa ela tem que se autodisciplinar e falar, poxa, terminei de fazer o setup, deixa eu ver se está no tempo, tá legal. Se não está no tempo, deixa eu registrar o que aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar. Tem que ter essa disciplina, né? Tem um livro que eu estou lendo, cara, e já estou na segunda volta, para você ter uma ideia. Indo para a terceira volta, segunda volta para a terceira, que é Gestão da Rotina do Trabalho, Vicente Falcone. Ah, E ele fala justamente isso aí que você disse, disciplina no trabalho.
Você tem que ter uma rotina e a disciplina de cumprir a rotina, né? E cumprir ela verdadeiramente, né? Ser o melhor que você pode ser naquilo que você faz, o melhor. Então, tem uma rotina, cumpra a rotina. Se determinou tempo para fazer as coisas, cumpra o que você determinou. E daí a importância desse trabalho nascer com a fábrica, né? Não ser plantado lá, tem que nascer com a Isso. fábrica, né? Os meninos da operação têm que sentir que está... Olha, eu participei de uma empresa que foi contratada algumas pessoas de melhoria contínua, profissionais realmente do mais alto gabarito, tanto o gerente quanto os especialistas, e eles implantaram lá uma metodologia de Kaizen que era muito, muito boa, com os indicadores, com os gráficos demonstrados, com a forma de gestão à vista, com a estratégia de montagem das equipes, e só falharam num aspecto. Eles não envolveram a operação na nascente. Cara, os caras da operação não abraçaram a causa. Eles vão ter que ter padrinho, eles tinham os capitães de equipe que faziam esse trabalho que você disse. Os caras não abraçaram. Eles entenderam que ser capitão não era uma coisa boa, entenderam como fosse um peso extra, né? E, assim, eu aprendi muito nessa empresa, muito mesmo, sobre as metodologias, e aí, né, aquilo que eu tinha aprendido naquele curso de Green Belt lá atrás, eu vi sendo aplicado, porque uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é você participar da aplicação, né? Verdade. Eu vi sendo aplicado, quais os indicadores que eram escolhidos, quem escolheu os indicadores, foi muito legal isso, né? Mas como eles... aí que é o lance, né? Nessa época eu trabalhava à noite, então quando eu chegava a coisa só era derramado dentro da bandeja para eu comer, né? Entendi. E foi muito difícil assim para a gente conquistar os caras. À noite, eu tenho esse perfil, né, Marcelão? Então, como que eu treino os caras? Eu chamo 2 caras ali do lado da máquina, que os caras estão mais na boa, falo, segura a onda aí que você treina esses 2 caras aqui. E aí troco uma ideia com eles sobre o que eles fizeram, sobre a solução de algum problema, pergunto alguma coisa que eu quero resolver, que às vezes nem tem a ver com o trabalho dele, mas que ele participa da solução, né? Então, à noite, a gente teve resultados bons, mas não foram ótimos. Talvez não tenha sido nem os esperados. Foi melhor do que do primeiro e do segundo turno, mas mesmo assim, esse negócio de o cara não ter participado me influenciou demais. Péssimo. Professor, isso. E assim, ó, você pode ter as melhores ferramentas, as melhores máquinas, os melhores equipamentos, mas se você não pega ali, ó, o fator humano, a pessoa, envolve ela, o negócio não vai para frente. É isso. Vai. Considerar a pessoa, o conhecimento dela, Isso. inclusive a possibilidade de ascensão profissional dela com aquilo, né? Tem que falar para ele, o que você está aprendendo aqui não é um bagulho que vai ser usado só aqui, é para sempre. E quando chegar numa outra empresa, eu falo para os meus meninos, quando chegar na próxima empresa e você falar que sabe fazer isso, seu currículo vai valer mais. É verdade. Assim, aí o cara, né, fala, caramba, esse negócio aí é pá mesmo, né? E todo treinamento que a gente ministra na empresa, professor, a gente dá um certificado. Sensacional. Entendeu? Certificado com a carga horária, com o que a pessoa aprendeu, porque a pessoa fala, caramba, olha só que legal, né? Fiz um treinamento e olha só como que é importante para o nosso mercado de trabalho. Você imagina você ter um preparador de máquinas injetoras que ele sabe utilizar essas ferramentas e ele sabe fazer o trabalho de redução de tempo de setup. São poucas empresas que você acha um profissional desse jeito. Nossa, verdade mesmo isso, verdade mesmo. E esses profissionais são valentes. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Se você percebe que faltam profissionais com essa expertise no mercado, né? Falta bastante. É difícil você encontrar um preparador que fala assim, eu conheço a metodologia SMED, eu sei implantar, né? Eu sei como que faz para implantar, eu sei fazer um trabalho de redução de tempo de setup. Se você me der o tempo, eu consigo até te ajudar a treinar. São poucas, mas poucas pessoas mesmo. E o nosso mercado hoje precisa disso. A gente não precisa de um profissional só que saiba trocar, mas que eles parem para pensar e falem, o que eu posso melhorar nesse processo? Como que eu posso otimizar isso? No meio acadêmico, a gente fala sobre os professores, né? Professor pesquisador, né? O professor pesquisador é aquele cara que dá aula sobre certo assunto, mas também pesquisa sobre o método de ensino e de aprendizagem do assunto e também o próprio assunto, né? Então, é um Y, né? 3 vertentes. Eu acho que isso tinha que ser aplicado para todos os profissionais, né? Verdade. O preparador pesquisar sua própria ação, né? E
nesse sentido, assim, a metodologia do Lean Six Sigma, do Green Belt, do Toyotismo, cara, ela é fantástica, né? Quando a gente fala na implantação de algumas ferramentas, né? Muita gente se fia do 5S, né? Que eu acho fantástico, tá bom? Independente do nome que se dê na empresa que está sendo implantada. Mas uma que eu gosto mais é o Kaizen, a melhoria contínua. Porque aí o resultado que você deve estar obtendo agora com o seu trabalho, Marcelo, ele traz a própria pessoa se motivando com aquilo que ele apresentou. Isso, bem legal. Eu trabalhei numa empresa que o Kaizen, dentro dessa empresa, era uma festa, era um evento. Eles faziam camisetas, né? Faziam camisetas do Kaizen, fazia abertura, chamava diretoria. Então, assim, tinham todo um evento em volta desse processo, envolvia todas as áreas e trazia excelentes resultados, né? O pessoal levava muito a sério esse trabalho, né? Porque traz resultado. Traz resultado. Traz resultado. Às vezes a pessoa fica focada só em querer produzir, né? Não parar a máquina, né? Precisa entregar, mas ela esquece que se ela parar um dia para tentar fazer um trabalho desse, ela vai conseguir lá na frente colher bons resultados. É a fábula do lenhador, né? É. Né? E ele, numa disputa, né? Enquanto o mais novo estava arrebentando de cortar a árvore, toda hora que eu olhava para o velho estava lá citadão. Vou ganhar, vou arrebentar. Chega no final, o velho tinha cortado quase o dobro de árvore do que o mais novo. Eu falei, como você fez isso? Eu falei, então, no momento de descanso, eu estava avaliando quais árvores cortar enquanto afiava o machado. Isso. E essa é a mudança, né? Esse é o mindset, né, que os livros falam e que a gente tem que buscar, né? Trazer para o funcionário, para o colaborador, para o operador, preparador, aquela sensação de dono daquele trabalho, né? Eu sou dono da minha ação, né? Então, eu escrevo a instrução de trabalho que eu tenho que cumprir e eu respondo pelo resultado que apresento e apresento proposta de melhoria em cima disso. Acho que é isso aí que é o lance. Eu trabalhei numa empresa que tinha os grupos de CCQ. Faz tanto tempo que eu não ouço essa palavra, cara, eu tenho tanta saudade disso. Nesse momento, todas as pessoas da fábrica deixam de ser operadores e passam a ser gestores. Porque nos grupos de CCQ, eles só pensam em melhoria, né? O que eu posso fazer de melhor? Tinha todo o processo, que nem você falou, de premiação, tinha isso aí, sim. Mas o prazer de ver implantado uma ideia sua, cara, isso era fantástico. O povo adorava aquilo, eu adorava isso. Então, acho que hoje precisa. A gente tem as ferramentas aí, já está há mais de 30, 40 anos aí, né? As ferramentas à disposição da gente, e o pessoal ainda insiste em não utilizar. Você sabe que até uma ideia me passou na cabeça enquanto a gente conversava aqui, que era justamente isso, né? De fazer um movimento, Marcelo, de difusão dessa metodologia de melhoria contínua nos processos de troca de ferramentas, sabe? A gente vai trocar uma ideia mais longa sobre isso, eu e você, porque eu acho que o povo precisa de ajuda e eu acho que a gente tem capacidade técnica para ajudar e vamos fazer isso aí. Vamos sim, professor. Um dos objetivos que eu tenho no meu canal, né, eu digo isso, é difundir conteúdos técnicos e úteis para a nossa comunidade. Eu chamo de Plastilover, sabe? Eu gosto desse nome, acho bonitinho. Mas é isso, né? Os plastiqueiros, cara, a gente precisa melhorar a qualidade da profissão desses caras para que eles possam ganhar mais dinheiro mesmo. Não vou fingir nenhuma demagogia. É para ganhar mais dinheiro, sim. É para evoluir na carreira, sim. É para aprender mais coisas, para ajudar mais gente e que eles possam também galgar os seus objetivos profissionais, né? Isso, ampliar o campo de visão. Às vezes o cara só fica ali focado em regular a máquina, mas tem um universo gigantesco em volta dele que ele pode trazer melhorias, resultados, se capacitando. Sim, sim. Marcelo, ó, a gente já está indo para o final, que nós estamos aí 1 hora e tanto já batendo papo. Cara, prazer imenso, aprendi um monte de coisa. Cara, tenha certeza que um monte das coisas que você disse eu vou aplicar na minha vida, muita coisa foi reforçada do que eu já achava e muita coisa nova foi introduzida. Então, eu quero te agradecer de coração aí a sua disposição, disponibilidade. Deixa aí um espaço para você falar de ti, do seu canal, do que você quiser. Tá.
Legal. Primeiramente, professor, quero te agradecer pela oportunidade. Você é um dos professores que eu me espelhei, você sabe disso, eu sempre conversava, você, o professor Valdir, o professor Sim, Ziliane, o Clodoaldo, né? Então, assim, foi muito bom para mim ser aluno de vocês. muito prazer, muito Eu prazer. consegui me desenvolver, crescer muito, né? O Senai Maria Mato foi, poxa vida, é um Senai que eu tenho um carinho muito grande, onde eu aprendi muito, né? Né? E tenho aí o meu canal, o canal Papo Técnico, onde eu sempre estou passando conteúdos técnicos aí, para quem tiver interesse de querer aprender, né? Quero deixar Isso. uma mensagem aí para vocês aí que estão começando agora no mercado de trabalho aí, né? Que tem os canais, tem escola, vamos buscar conhecimento, vamos se especializar, né? Para deixar a nossa indústria mais competitiva, né? Isso aí é Forte. importante, né? Forte. Eu acho que o conhecimento ele traz esse benefício, né? E em breve também, professor, quero convidar você para participar do meu canal aí, para a gente poder fazer um vídeo aí para passar aí a sua experiência pessoal, tá? Muito obrigado mesmo. Sensacional. Cara, sensacional. Convite aceito. Vai ser um prazer imenso. Vamos trocar uma ideia bem legal sobre isso daí. Vamos evoluir nesses nossos bate-papos, Marcelo. Eu acho que essa nossa conversa só nos introduziu a um outro universo, como você falou mesmo, né? Isso. Uma coisa que a gente focou, que foi a nossa entrevista, e a gente já percebeu agora que existe um mundo de coisas a aprender, assim como eu espero que os profissionais do plástico aprendam. Então, se você já gostou do nosso vídeo, cara, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, né? Marcelo Orozco, Papo Técnico com Marcelo Bulhões. Cara, você só tem a ganhar com a gente. E nós estamos no LinkedIn, no YouTube, Instagram. Se Facebook, inscreva, tudo. né? Olha, eu aprendi muito com esse negócio do mundo digital, adoro isso, cara, é um bagulho que eu nunca mais vou parar de fazer na minha vida. Sei disso já. Fico angustiado quando as coisas dão uma enroscada assim. E é legal, né, cara, que se movimenta. Então, Marcelo, ó, obrigado, parabéns por tudo aí. Valeu, professor. Obrigadão. Deus abençoe. Um abraço.